Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja pela TV ou pelas nossas redes sociais. Eu sou Patrícia, sou professora de língua portuguesa e hoje falarei sobre o gênero textual conto, isso mesmo, e temos direito a convidado especial na aula de hoje. Aguardem e confiem, hein? O que será que eu aprontei para vocês na aula de hoje? Fica a dica aí, ó, hashtag não saiam da frente da TV ou do canal do YouTube nosso aí da SMED GV. E o que nós vamos falar hoje mesmo? O que eu falei para vocês? Conto! E vamos começar a entender o que é um conto, pessoal. O que é um conto? Conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo aí um começo, tem um meio e tem o fim da história, narrados aí de maneira breve, ou seja, bem rápida. Porém, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, hein, pessoal? É o suficiente para contar a história completa. E o conto, pessoal, ele possui elementos e estruturas que são muito bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar, sim, o tipo de conto que você está lendo. E nós temos muitos contistas brasileiros que são muito conhecidos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade? Ouviram falar? Monteiro Lobato, aposto que esse vocês já ouviram falar. Não foi? Monteiro Lobato, Machado de Assis, Clarice Lispector. E tem muitos outros que se eu ficar aqui eu não vou dar conta de ditar todos aqui para vocês, ok? Então vamos seguir aí para a nossa aula de contos. Você lembra que eu falei dos elementos e a estrutura que são bem marcados? Pois é, vamos começar então falando um pouquinho sobre os elementos do conto. Então nós temos aqui os personagens. O que são os personagens? São aquelas criaturinhas lindas, né, pessoal? Que a gente se apaixona por elas, não é? A gente chora quando acontece alguma coisinha com eles, né? E quando eles são muito bem construídos, parece que eles estão aqui, ó, ao nosso lado, não é mesmo? Parece que eles são reais. Nós temos também o quê? O narrador. Isso mesmo. O narrador é aquele que conta, que narra a história para a gente. E isso tudo em terceira pessoa. Estou esquecendo de falar, não posso, né? Só que nesse caso aqui, pessoal, o narrador, nós temos 3 tipos de narrador. O primeiro que nós vamos conversar é o narrador personagem, que conta, narra a história, né? Ele é o próprio personagem, é o protagonista que vai aí contar pra gente tudo o que vai acontecer. Nesse caso aí, pessoal, a história é narrada em primeira pessoa, ok? Bora lá. Observador, o narrador observador, quem é ele? Ele não participa da história, não, ele é apenas uma voz, mas não é aquela voz do além, não. Toma cuidado aí. Ele só é aquele que vai contar para nós o que acontece, ele vai narrar a história, só observando. Aqui nesse tipo de narrador, a história é contada em terceira pessoa. E por último, temos o narrador onisciente, ó, que eu chamo de intrometido. Isso mesmo, e vocês vão entender por que eu chamo ele de intrometido. O narrador onisciente, ele é o que sabe tudo o que acontece na história. O que os personagens sentem, sabe o que vai acontecer e às vezes ele fica ali, ó, paradinho, jogando aquela indiretinha, sabe? Dá um pitaco na história. Quando ele dá esse pitaco na história, dá essa indireta, a narrativa ela é escrita em primeira pessoa, porque é a opinião dele, a observação que ele faz ali na narrativa, ok? Agora, o narrador onisciente, ele também é conhecido como narrador personagem. Ainda dentro dos elementos do conto, nós temos o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Isso mesmo. O tempo é aquela duração entre o início e o fim da narrativa, né? A época que a narrativa acontece. O espaço é onde os personagens vivem, né? Onde eles moram. Já o enredo é aquela sequência de fatos que acontece na narrativa. E é importante, pessoal, eu falar sobre uma característica muito importante, que é a verossimilhança. Um palavrão, não é mesmo?
E o que quer dizer isso? Verossimilhança é o parecer real dentro da história. Não quer dizer que você vai trazer essa realidade aqui para fora. Não vai imaginando que você está aí no filme do Harry Potter, né? E sai voando naquela vassoura, não. A verossimilhança, dentro do contexto, faz com que a narrativa ela exista, que ela tenha uma estrutura, que ela tenha um começo, que ela tenha um meio e que ela tenha um fim. O conflito já é aquela situação gerada por uma das ações iniciais, o que vai provocar em outras ações por parte dos personagens para solucionar aquele problema. A gente costuma falar que o conflito é o quê? O problema. Então, esse aqui é a parte dos elementos de um conto. E agora nós vamos trabalhar também com a estrutura, porque como toda narrativa, né, toda história tem uma estrutura. E eu já falei para vocês que o conto tem essa estrutura e tem esses elementos que são muito bem marcados. Vamos começar com a introdução. A introdução é o início de tudo, é o começo de tudo, o começo da nossa história, onde acontece o quê? A gente conhece os personagens, onde a história vai acontecer, o espaço, né, que é o lugar onde eles vivem, o tempo, que época que está acontecendo aquela história, os primeiros acontecimentos, tudo aqui nessa introdução. Aí depois nós vamos para onde? O desenvolvimento, isso mesmo. É onde surge o quê? O conflito, aquele problema, né? Que eu falei com vocês. E esse conflito ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai desenhar aí o rumo, o ponto alto da minha história. E depois também nós vai desenhar o ponto alto da minha história, certo? Estão aí raciocinando comigo? E o que vai acontecer? Vai provocar outras ações, que vão gerando outras ações por parte dos personagens, porque eles vão tentar solucionar esse problema. E aí vai acontecendo a história, vai acontecendo, a gente chega onde aqui? No clímax, que eu já até dei um spoiler para vocês, né? Chegamos ao clímax, que é o auge, o ponto alto da minha história. E é onde também vai se definir de vez o rumo que essa narrativa vai tomar. Isso mesmo, vai começar a desenrolar tudo até a gente chegar aonde? Na conclusão. Isso mesmo, na conclusão, que quer dizer o quê? A própria palavra já diz. O fim, o the end, né? Que a gente ouve aí, que a gente ouve não, que a gente lê nos finais dos filmes que a gente assiste, até nos desenhos animados, certo? E aí é onde, nessa conclusão, é onde que todos os problemas serão solucionados. E aí, e também o final dos personagens. Como cada um vai terminar, se vai terminar bem, se vai terminar mal. Problema aí, né? Pois é. E depois que a gente já aprendeu um pouquinho sobre esses elementos e essa estrutura do conto, nós vamos falar sobre os tipos de conto. Só que eu não vou adentrar em cada um deles agora não. Depois, se vocês quiserem aí, a gente pode estar falando sobre algum desses, né? Vamos lá, tipos de conto. Nós temos os contos de fadas, nós temos os contos de humor, nós temos contos de terror, temos os contos fantásticos e temos os contos realistas. Eu gosto muito dos contos de fadas, lógico, né? E os contos de humor. Quem não gosta de rir, não é mesmo? E agora é a hora de praticar, é a hora que eu gosto. E eu falei para vocês que nós iríamos ter uma convidada super especial hoje, não foi? Pois é. E ela se chama Rosana. A Rosana, ela é uma contadora de história aqui, da nossa rede municipal de Governador Valadares. E eu aposto que você, estudante, já viu ela por aí, na escola de vocês. Ela está sempre junto com a Adriana, uma outra loura assim bonita. Vocês já viram? Elas ficam sempre com as roupas muito coloridas, que eu sou louca para usar, né? Mas tudo bem. Elas ficam com as roupas super coloridas e contam histórias para vocês de uma maneira diferente, super divertida, porque eu já ouvi elas contando a história. Então, a Rosana vai ler para vocês o bilhete de amor de Elias José. Bilhete de amor de Elias José. Hoje nós vamos analisar um texto
de amor. Olha que delícia! Então, senta, não desliga, não dá pausa, né, no vídeo aí, no YouTube, e vamos ouvir. Prestem atenção, porque logo depois eu volto para a gente analisar o conto Bilhete de Amor de Elias José. Até daqui a pouco! Olá, pessoal! Eu sou Rosana Lettieri e hoje eu estou aqui a convite da professora Patrícia para contar um conto para vocês, um conto de amor. O Bilhete do Amor de Elias José. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou um bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso. Não mostrou para ninguém. De vez em quando, mordia-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim. Pelo contrário, ele estava com vontade de olhar para trás, para a última carteira e procurar por uma resposta com um olhar. Era um tímido e não se encorajava. A professora explicava no mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria se saindo mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Só não se saía muito bem quando se tratava de fazer contas de números fracionários. A professora mesmo dizia-lhe que em português, em matéria de leitura, o entendimento dele era perfeito, mas nos cálculos tinha dificuldades. Agora estava distante, pensava numa poesia romântica, numa música sentimental, estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso, uma vontade de relê-lo palavra por palavra. Interessante que não era um bilhete bem escrito, tinha até erro de português. Por quê? Por que a curiosidade? Só ele sabia dele. Não foi como no dia do correio elegante, que o pai, a mãe e o seu Francisco do armazém querendo saber, dando palpite. Agora tinha um bilhete e era diferente. Tinha um bilhete que trazia uma declaração de amor e uma assinatura. Trazia mais, trazia um convite para um bate-papo na praça às 2h, se ele quisesse namorar de verdade. Marina era bonitinha, ele queria, faltava-lhe jeito de dizer, tinha que escrever um bilhete respondendo, era mais fácil. No intervalo, escreveu o bilhete fechado no banheiro. Quando ela chegou, a resposta a esperava na carteira. Quase no fim da aula, ele criou forças e olhou para trás. Marina sorria, confirmando. Ele sorria também. Diversas vezes ele olhou para trás e a encontrou olhando. Trocaram sorrisos e olhares. Os dois estavam vivendo uma ternura primeira e não sabia escondê-la mais. Tanto assim que a professora pediu que ele virasse para frente e observasse o que ela estava pedindo para a pesquisa do fim de semana. Naquele fim de semana, ele iria pesquisar alguma coisa nova que não tinha experimentado, como alguns outros de seus tantos colegas. Ai, um bilhete de amor é tão lindo! Eu espero que vocês já tenham recebido um. Mas agora, quem vai conversar com vocês é a professora Patrícia. Ela vai explicar direitinho. Tchauzinho! E eu estou aqui de novo. Aposto que sentiram minha falta, né? Sentiram saudade, né? Viu que história linda, que conto lindo que a Rosana leu para vocês? Eu sou apaixonada com Elias José. Ele sabe como contar aí os desamores dos pré-adolescentes, da adolescência, né? E agora vamos começar aqui, sem conversar demais, né? Senão, falar de amor, eu amo falar de amor. E vamos continuar aqui, voltar para a nossa aula, a analisar o conto Bilhete de Amor de Elias José, dentro do que nós aprendemos hoje, não foi? Os elementos e a estrutura da narrativa.
Então vamos começar aqui, ó, o personagem principal. Qual que é o personagem que está em foco na nossa história aí, gente? No nosso conto? Isso mesmo, você aí que acertou, Pitu. Parabéns, hein? Tava prestando atenção mesmo. O narrador, que tipo de narrador era, pessoal? Hein? Observador. Agora, por que ele é o narrador observador? Terceira pessoa. Prestar atenção nos verbos, né? Parabéns, gostei de ver. Não confundiram não com aquele outro que é o intrometido, né? O onisciente? É porque não apareceu nenhuma fala do narrador, certo? É por isso que ele é um narrador observador. Parabéns, gostei de ver vocês participando aí. O próximo, o tempo. Passado, pelos próprios tempos verbais aí a gente sabe que o conto foi contado aí, narrado no passado, certo? E o espaço, onde aconteceu? É um lugar que vocês estão morrendo de saudade, eu tenho certeza. Na sala de aula, isso mesmo, pessoal, estou adorando. E agora nós vamos conversar sobre o enredo. Lembra que eu falei que o enredo é o início daquela sequência dos fatos que vão acontecer, que vai desenrolar a história? Pois é. Qual foi a situação inicial da história ali? Quando começou tudo? Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Ui, já pensou? E o início do problema? Quando começou ali aquele problema? Quando ele ficou o quê? Vermelho, ele colocou o bilhete no bolso e não quis mostrar para ninguém. Deve ter ficado com muita vergonha, né? E a tentativa de solução? O que o Pitu fez para tentar resolver aquele problema dele? Isso, no intervalo, ele escreveu aquele bilhetinho, né? Mas se trancou dentro do banheiro, né? Porque ele estava morrendo de vergonha de ter recebido aquele bilhete de amor. Agora eu quero ver quem acertou em casa. O clímax. Qual foi o auge, o ponto alto do nosso conto aí? Do nosso não, né? Do de Elias José aí. Isso, quando ele sentiu o bilhete queimando no bolso aí, uma vontade de relê-lo, palavra por palavra. Agora ele tinha o quê? Um bilhete era diferente. Tinha um bilhete que trazia uma declaração de amor e uma assinatura. Trazia mais, trazia um convite para um bate-papo na praça às 2 horas, se ele quisesse namorar de verdade. Marina era bonitinha, ele queria, né? Faltava-lhe jeito de dizer, tinha que escrever um bilhete respondendo e era mais fácil. Gente, agora falando aqui, ó, o bilhete queimando no bolso, tá vendo essa parte aqui? Não quer que o bilhete... Ups, foi mal aqui, vamos voltar aqui. O bilhete queimando no bolso não quer dizer que o bilhete estava pegando fogo, não. É uma maneira de dizer, uma metáfora, ok? Vamos falar aí, porque senão vocês vão achar que o bilhete estava pegando fogo, né? E não era. E o desfecho? Será que terminou bem para Pitu e para Marina? E aí? Vamos lá, ó. Quando ela chegou, a resposta esperava na carteira, quase no fim da aula. Ele criou força e olhou para trás. Marina sorria, confirmando. Ele sorria também. Diversas vezes ele olhou para trás e a encontrou olhando. Trocaram sorrisos e olhares. Os dois estavam vivendo uma ternura primeira e não sabiam escondê-la mais. O início do primeiro amor, né? Aquela paixão. E sabe, eu sou fã do Pitu, porque Pitu era bom em português e redação. Os outros conteúdos que lutem, né? Para fazer ele ficar bom também. Pitu, já tô te amando, viu? Sua fã número 1. E a nossa aula, pessoal, chegou ao fim. Eu sei, foi super divertido hoje, foi muito bom estar com vocês, né? Ficar aqui, trabalhar o gênero textual conto, mas agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Não se esqueçam, lá vocês vão encontrar atividades relacionadas ao tema da nossa aula de hoje, que é o quê? Gênero textual conto. E como eu sempre falo, né? Não, estou esquecendo, né? Isso, canal do YouTube, ainda bem que você, estudante, me lembrou aí. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal no YouTube, SMED-GV. Vai lá, dá aquele joinha, ativa aquele sininho lá, né? Para vocês receberem sempre as aulas novas, ok? E para terminar, é o que eu sempre falo, né? Pratiquem, porque é praticando que a gente aprende. E até a próxima!